Vamos ouvir o que o Senhor tem a dizer ao nosso coração neste momento. Eu sei que Deus tem uma palavra muito forte. Eu sei que Deus tem algo maravilhoso para cada um de nós. Então, você que está nos ouvindo, nos acompanhando, abra o seu coração e ouça a palavra de Deus neste momento, tá ok? Vamos continuar falando sobre o que iniciamos mais cedo. A gente falou um pouco sobre crescer na graça e no conhecimento. Eu quero continuar falando sobre este assunto, né? Crescer na graça e no conhecimento. Você sabe o que isso significa? Você sabe o que significa crescer na graça e no conhecimento? Vamos ver o que o Senhor tem para dizer ao nosso coração. 2 Pedro, né? 2 Pedro, capítulo 3, versículo em diante. Capítulo 3, vamos ler aqui do versículo 13. Versículo 13 em diante. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência em nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais e nem percam a sua firmeza e caiam. Aí o versículo 18 que todos nós conhecemos. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Estes versículos é muito forte. Depois que aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, o que nós esperamos? O que nós esperamos é a pergunta. O que nós esperamos? Nós esperamos Jesus, que nos deixou uma promessa. Qual promessa que Ele deixou? Ele deixou uma promessa que Ele está preparando para nós um lugar para morarmos com Ele pela eternidade. Está escrito lá em João 14. Ele disse que ia preparar para cada um de nós um lugar para morarmos com Ele. E este lugar é um novo céu, uma nova terra, Nova Jerusalém, não é? No livro de Hebreus fala muito bem a respeito disso. Nós estamos esperando uma nova terra. E nós iremos morar com o Senhor nessa nova terra pela eternidade.
Só que para morarmos nessa nova terra, nesse novo lugar, devemos ser encontrados por Deus irrepreensíveis, imaculados, puros, sem nenhuma sujeira, sem nenhuma culpa, sem sermos condenados. Não é mesmo? E para isso, nós devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O que é graça? Faço essa pergunta. Graça é favor que não merecemos. Uma benevolência, algo que recebemos de alguém que está acima de nós, de graça, sem merecermos, sem termos que dar nada de volta. Recebemos de graça. A salvação ela é nos dada dessa forma. Não merecemos. Efésios 2 deixa isso muito claro, que a salvação não é mérito nosso, não é pelo nosso esforço, não é pelo que fazemos, não são pelas nossas obras. E aí ele deixa muito claro, para que ninguém se vanglorie. A salvação é um dom de Deus, ela é dada pela nossa fé no Senhor Jesus, mas ela vem de cima. A gente crê que o Senhor Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, que Ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou para a nossa salvação, para o perdão dos nossos pecados. E aí somos salvos por meio da nossa fé no Senhor Jesus. Mas a salvação não é dada pelas suas obras ou por minhas obras. Ela é dada de forma gratuita, sem merecimento, sem nenhum mérito nosso. E aí Pedro fala que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Muitas pessoas falam que crescer na graça é crescer na oração, é crescer na intimidade com o Espírito Santo. Nós podemos ver de algumas formas. Eu sei que podemos entender de várias formas. A palavra de Deus ela é ilimitada. Toda vez que nós lermos a palavra do Senhor, o próprio Deus falará conosco por meio de sua palavra de inúmeras formas. A palavra dele, ela é assim, ilimitada. A cada dia você pode ler o mesmo versículo hoje que você leu ontem, mas vai falar diferentemente, vai falar de uma forma diferente do que falou contigo ontem. Assim é a palavra de Deus. Ela é viva, ela é uma espada de dois gumes, ela é viva e eficaz. Pedro mesmo fala que a palavra a respeito, ele deixa muito claro isso quando ele fala que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Como assim, pastor? Crescer na graça é crescer na fé dia após dia. É você crescer na fé cada dia que passa, crendo mais no seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça é também agir como Jesus Cristo. Como assim agir como Jesus Cristo? Paulo diz lá em Gálatas, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Logo aí ele fala, a vida que vivo não é mais para a minha glória, mas para a glória do Senhor Jesus. Ou seja, o que eu faço não é mais a minha vontade, mas a vontade do Senhor Jesus. O que eu pratico não são as minhas vontades, não são os meus sonhos, mas são as vontades, os sonhos do Senhor Jesus. Como isso é lindo, como isso é tremendo, irmãos. Se o que eu vivo não são as minhas vontades, não são os meus sonhos, mas os sonhos do Senhor Jesus, logo, não vivo mais eu,
mas Jesus vive em mim. Eu recebo de Cristo a graça. Eu recebo de Cristo o favor que não mereço. Logo, eu devo agir da mesma forma para com o meu próximo. Quer um exemplo muito claro a respeito disso? Eu já falei aqui várias vezes que o perdão de Deus, ele é condicional. O amor é incondicional. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a salvação, o perdão de Deus é condicional. Para você ser salvo, tem que crer. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Então, para ser salvo, tem que crer. É condicional. A salvação de Deus é condicional. Tem que crer. E o perdão de Deus também é condicional. Ah, não, mas como assim, pastor? Prova isso aí para mim. Eu já falei várias vezes a respeito disso, mas é sempre bom voltarmos e falarmos novamente, né? Olha só a oração que Jesus nos ensinou. Lá no finalzinho, lá no versículo 12 de Mateus 6, ele diz assim, ó: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Olha só que interessante. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Vamos pular para o versículo 14. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Tá vendo? Precisa falar mais alguma coisa? Não precisa. Se você não perdoar o seu próximo, o Pai que está no céu também não vai te perdoar. Está claro, é bíblico, está aqui na Bíblia, Mateus 6, versículos 14 e 15. Se você quer o perdão de Deus, perdoe também o seu próximo. E crescer na graça é isso. Crescer na graça é isso. É você perdoar. É você perdoar o seu próximo. Ah, mas ele não merece. Ele não merece ser perdoado. Você também não merecia a morte de Jesus Cristo no Calvário. Mas mesmo assim ele morreu. Ele não merece o meu amor. Você também não merecia o amor de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas mesmo assim, ele morreu por você. Olha só que lindo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito. Deus amou você de uma forma tão grande que deu seu Filho único para que você não perecesse, mas para que você tivesse a vida eterna. E você não amava Deus, eu não amava Deus, nós não estávamos pertinho de Deus. Se estivéssemos próximos ao Senhor, não era necessário a morte de Jesus. Não é? Se nós tivéssemos uma vida com o Senhor, não seria necessário Jesus morrer, não seria necessário Deus criar um plano de salvação. Então, irmão e irmã, Deus nos deu de graça a oportunidade de sermos salvos. Isso é a graça. É um favor que nós não merecemos. E crescer na graça é isso. Crescermos na santificação. Crescermos na irrepreensão. A cada dia que passa, devemos ser menos culpáveis, menos condenados, menos merecedores de culpa. Crescer na graça é você crescer na você ser inculpável.
É você ser inculpável a cada dia. É você ser irrepreensível a cada dia que passa. É claro, você não vai alcançar a perfeição aqui na Terra, porque você está num corpo perecível, vivendo onde você tem que guerrear a cada dia que passa contra a sua carne. Só seremos perfeitos quando tivermos os nossos corpos glorificados, quando formos arrebatados pelo Senhor Jesus. Então, em resumo, crescer na graça é ser mais como Jesus. Em meus passos, o que faria Jesus? Crescer na graça é ser mais como Jesus. Logo quando acordo, o que o Senhor, qual seria a atitude do Senhor Jesus em meu lugar ao levantar da cama? Ele falaria bom dia a Deus. Ele oraria, ele leria a palavra. Quais seriam as ações de Jesus em meu lugar? Crescer na graça é isso, você perguntar dia após dia. Qual seria a atitude de Jesus em seu lugar, irmão? E o interessante, vamos ler aqui, Efésios. Aqui nós temos que pôr a palavra em tudo. Efésios 5, versículo 1. Efésios 5, versículo 1. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. O que é interessante é que quando somos crianças, nós queremos ser como os nossos pais. Meu pai, quando eu crescer, quero ser meu pai. Meu pai é isso, meu pai é aquilo, não é? A gente quer imitar os nossos pais. Aqui na Terra a gente tem pessoas que são referenciais. Eu quero ser como essa pessoa. Só que o nosso maior referencial deve ser Jesus. Eu quero ser como Jesus, eu quero ser amável como Jesus, eu quero ser bondoso como Jesus, eu quero ser benevolente como Jesus, eu quero transmitir a paz como Jesus. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Efésios 5, 1. Crescer na graça é isso, é ser mais parecido ser mais parecido de Jesus dia após dia. Quando as pessoas olharem para você, elas devem ver Jesus. Devem ver Jesus. Eu já falei aqui, matar o Adão. Tem que matar esse Adão, tem que matar essa Eva que vive dentro de você. Esse Adão desobediente, essa Eva desobediente, insubmisso. Devemos nos submeter a Deus dia após dia. É isso que é crescer na graça. Se submeter a Jesus dia após dia. Então nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Não tem como crescer na graça se você não cresce no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque crescer na graça é ser parecido, em resumo, não estou dizendo que é só isso, mas em resumo, é ser parecido com Jesus. Crescer na graça é agir como Jesus dia após dia. Mas como é que você vai agir como Jesus se você não conhece Jesus? Hein? Explica isso. Como é que você pode parecer com Jesus se você não conhece Jesus? E o que é conhecer Jesus? O que é conhecer Jesus? Como eu posso conhecer Jesus? Através da palavra dele. Oséias dizia isso, Conheçamos e prossigamos, em conhecer ao Senhor. A palavra do Senhor diz que muitos perecem por falta de conhecimento. Mas conhecimento do quê? Da palavra. Da palavra. Deuteronômio, eu vou sempre voltar nesse versículo. Deuteronômio
Deuteronômio, né? 6, vamos abrir aqui Deuteronômio 6, versículos 6 em diante, 6 e 7, a gente sempre lê aqui na rádio. Eu tenho esse versículo, assim, um versículo base da minha vida, que é que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Olha que interessante. Aí o salmista, lá no Salmo 119, versículo 11, ele fala: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Aí o versículo 7 de Deuteronômio 6: ensine-as com persistência, sem desistir, todos os dias, a todo momento, aos seus filhos. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Aqui dá para nós falarmos sobre muitas coisas. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Para conhecer Jesus, você tem que se aprofundar na palavra, na verdade. A Bíblia diz que ele é o verbo, e o verbo estava com Deus, ele é a palavra. Nós temos aqui a Bíblia. A maior maneira de você conhecer Jesus é através da Bíblia, não é através de profetas, não é através de pastores. É claro que Deus usa pessoas aqui em revelação e profecias, mas você vai entender o que Deus tem para você através da palavra. Efésios 5,17 diz que nós devemos buscar a entender qual é a vontade de Deus para nós. E nós só vamos conseguir entender qual é a vontade de Deus para nós buscando o Espírito Santo, nos enchendo com o Espírito Santo e com a verdade, com a palavra de Deus. Sem a palavra, não adianta. Não adianta. Sem a palavra, não adianta. Só com a palavra, né, que nós podemos ser libertos. Jesus falou isso: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que muitas pessoas não compreendem é exatamente isso: que nós somos libertos do homem, né, de Adão, do homem, da natureza de Adão, através da palavra de Deus, através do Evangelho, através de Jesus Cristo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16: toda a Escritura é inspirada por Deus. Vou repetir: toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quer crescer na graça? Conheça Jesus. Quer crescer na graça? Conheça a palavra de Deus. Sem conhecer a palavra de Deus é impossível crescer na graça. Sem conhecer Jesus é impossível crescer na graça. Mateus 22, 29, olha só que diz, isso daqui Jesus, Mateus 22, 29, Jesus respondeu: vocês estão enganados, vocês estão errando, vocês não estão errados, enganados, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus.
sem conhecer as Escrituras, sem conhecer a Bíblia, dá margem a muito erro, a muita heresia, a muita pregação errada. E estilo de vida totalmente errado. Crescer na graça e no conhecimento. Conheça a Jesus, conheça a palavra para você crescer na graça. Volto a dizer que é ser mais parecido com Jesus. Ser parecido com Jesus é ter os frutos, é frutificar, não os frutos da carne, mas os frutos do Espírito Santo, que é o amor, a paz, né? Amor, a paz, amabilidade, paciência, fé, alegria, todos esses frutos que a gente conhece, que é descrito em Gálatas capítulo 5. E já para nós encerrarmos esse momento da palavra de Deus, eu quero ler alguns versículos aqui para você, para nós terminarmos esse momento. Olha só o que diz Salmo 92, 12. O que vai acontecer com aqueles que crescem na graça, que são justos, que são parecidos com Jesus? Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Oséias 14, 5. Serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como o lírio, como o cedro do Líbano, aprofundando as suas raízes. Malaquias 4:2. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo... Olha só que lindo, olha só que tremendo. O sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. Quer ser curado? Quer ser liberto? Quer ser salvo? Reverencie o nome do Senhor. Cresça na graça. Se pareça mais com Jesus. Aí ele termina o versículo. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Você saltará feliz, alegre, liberto de toda culpa, de todo mal que possa te acusar. O diabo não terá autoridade sobre a